Bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa aula agora com um pouco de atraso, porque estamos com alguns ajustes. Nós temos um número bom aqui de alunos, 23, né? Geralmente era o número que eram de alunos participantes mesmo das aulas. Alguns alunos realmente poderiam ter entrado, mas não conseguiram, que está com problema de acesso. Mas eu já orientei, né? Levar na escola. Espero que eles consigam fazer esse ajuste no tablet para poder participar da aula. Enquanto isso, vocês não serão prejudicados, porque eu vou estar gravando aqui a aula, então não se preocupem, quem não conseguiu acesso, vai ter acesso depois com a aula gravada. Nós vamos iniciar com a agenda de setembro em português. A agenda não foi enviada porque a gente estava com esse trâmite do tablet, né? Então, português, nós iniciamos de setembro com o assunto artigo de opinião. Então, todo mundo com a página 133 aberta. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente estar lendo. Oi. Para o que eu estou ouvindo. Esqueci. Pronto, ó. Ligo, quem quiser falar, levanta a mãozinha, que aí eu peço a fala para não ficarem várias pessoas pedindo a fala ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Não. Todo mundo consegue ver minha tela aqui? Língua, usos e reflexão. Consigo. Pronto, só um instante. Vamos lá. Língua, usos e reflexão. Palavra de ligação em parte do texto. Algumas aulas, não se preocupe, eu vou estar pedindo para algum aluno estar lendo, para estar respondendo. Ok? Como nós estamos um pouquinho com atraso hoje, eu vou estar dando seguimento para poder a gente adiantar. 133, né? Isso, página 133. Vamos tentar ir até 136, ok? 133 até 136. Já coloquei no chat aí para quem precisa. Ó que nós vamos trabalhar. Hoje nós faremos essa atividade aqui no momento online. Por quê? Porque não foi possível colocarmos a agenda. Mas eu vou colocar a agenda novamente lá aqui na plataforma. Vocês vão olhar, ver as atividades que precisam fazer. Ok? Vão ter o final de semana todinho para isso. Porque as atividades do livro, eu só farei corrigir nas aulas. Nossas aulas serão para corrigir a atividade, para explicar o assunto, como é, o que é, e para fazer aquelas atividades interativas que nós fazemos, né, no Kahoot, né, os joguinhos que a gente gosta de estar trabalhando. Então, a atividade no livro nós não vamos estar fazendo na hora da aula, só de hoje, porque nós começamos com atraso as aulas online. As aulas síncronas. Começamos com atraso por conta dessa entrega e organização, configuração do tablet. Mas as atividades do livro só vamos estar corrigindo nas aulas ao vivo. As aulas para corrigir, explicar assunto e fazer aquelas atividades interativas que é muito bom para a gente estar reforçando o aprendizado, ok? Então, vamos lá. No texto, pré-adolescente é criança, você viu algumas barras de ligação. Vamos lá. Como nós não trabalhamos, nós vamos ler esse texto aqui agora. Pré-adolescente é criança. Vamos voltar para aqui, ó. Voltem à página 129. Deixa eu conferir aqui. Que já foi passado no mês passado, viu? É continuação do assunto. Aqui, pré-adolescente é criança. Foi passado na agenda de agosto. Então, quem não fez as páginas seguintes desse assunto, pega a agenda de agosto. Eu vou colocar a agenda de agosto também na plataforma, mas pega a agenda de agosto para fazer. Pré-adolescente é criança. Ó, a página 120, viu? Volta aí para a página 120, rapidinho. Pré-adolescente é criança. Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Vocês que estão aí no finalzinho da infância, não volta mais não, hein? Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que alguns gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré,
sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-provas, antes das provas, etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo. Só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Então, vamos voltar lá para a página. Vamos aqui, ó, concluir. Vamos lá. Ó, página 121 para concluir. Você deve conhecer adolescentes e até adultos. Me ouvindo? Oi, sim. Pode falar, que eu tô ouvindo. Gente, Oi, diga, eu tô ouvindo. Não, vamos botar aqui. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que, aí sim, acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme, sou criança e gosto de ser assim. Então, esse texto foi retirado aqui, ó. Pré-adolescente é criança, da Folha de São Paulo, né? É um artigo de opinião. Então, a Folha de São Paulo é uma empresa de jornalismo, né? No caso, é um jornal. E aí tem, eu não sei se ainda tem mais jornal impresso, né? Mas hoje tem a Folha de São Paulo, é um jornal digital. Em São Paulo, estado de São Paulo, 11 de abril de 2015. Na folhinha, página 3. E aqui é a autora que escreveu esse texto, e vocês podem depois, se quiserem pesquisar sobre ela, outros textos dela, seria bom. Bom, essas páginas todas aqui, ó, 121 até a 132, foi passada na agenda de agosto. Então, quem não fez, favor fazer, porque nós vamos continuar com a agenda de setembro, a página 133. Então, vamos voltar lá para a página 133? Então, antes de passar para a página 133, vou colocar aqui, ó. Observe bem, esse texto que nós acabamos de ler é um artigo de opinião. É a opinião daquela autora ali. Olha um outro texto aqui, pequenininho, sobre artigo de opinião, ó. Tá na página 131. Desculpa, ó. É outro texto para conhecer um pouco mais de artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião é quando a pessoa escreve algo sério. Então, tem que ter a escrita gramatical correta, tem que ter a separação correta, a pontuação correta, né? Tem que ter um embasamento para isso. O que é embasamento, professora? É você estudar para saber se aquilo é verdade. Então, quando a pessoa estuda, ela tem uma opinião sobre aquilo e aí ela escreve um artigo. Um artigo é um texto. Às vezes, um artigo pode ser um texto de uma página ou um texto de 3, 4, 5, até de 10 páginas ou até um pouquinho mais. Mas um artigo são opiniões das pessoas em determinado assunto. Mas alguém, para escrever um artigo, ela precisa estudar antes. Então, ela estuda, ela tem embasamento porque ela estudou, leu livros, ouviu, pesquisou. Então, ela tem uma opinião sobre aquele assunto. Aquela autora estudou sobre a questão da criança e da transição para a adolescência. Então, ela escreveu sobre que o pré-adolescente não existe. Então, a pré-adolescência, na realidade, não existe. A pessoa, né, o ser humano, ele sai da fase de criança e passa para a fase da adolescência e depois da fase, né, da fase adulta. Então, tem o bebê, né, até 3 anos de idade é considerada criança de colo. A partir de 3
até os 11 anos já até 11 anos e meio, até completar 12 anos na realidade, até completar 12 anos, é criança de 12 anos até aos 18, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 21 é adolescente, ok? Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 12 aos 21 anos de idade, o ser humano ainda é adolescente. Isso aqui no Brasil, viu, gente? Estamos falando sobre nosso Estatuto aqui do Brasil. Vamos lá? Desculpa. Deixa eu ver quem está na tela aqui, para eu pedir para ler esse texto. Miguel. Tá com Wi-Fi, Miguel? Oi? Tá com Wi-Fi? Tô. Então, lê esse texto aí. Desculpa, de Fabiana Gutierrez. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpas? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas não nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. É mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio. Esse nome aqui é um estado dos Estados Unidos. Ohio. Fala Ohio. Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando a sua imagem. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformar em aprendizado. Muito bem, ó. Foi Fabiana Gutierrez, foi um artigo publicado também em um jornal, Joca, né? No número 78, no mês de junho de 2016, na seção de comportamento, página 6. Por que um artigo? Porque é a opinião sobre um determinado assunto. Qual é o assunto aqui deste artigo de Fabiana? Quem sabe me responder? Alguém sabe responder? Qual é esse assunto aqui? Qual é o assunto tratado nesse artigo aqui? Nesse artigo de opinião de Fabiana? Exato. O ato de pedir desculpas, no caso, é a questão da humildade, a questão de reconhecer os erros. Então, quando nós estamos errados em alguma coisa, né, cabe a nós que estamos errados reconhecer nossos erros. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, isso mostra que nós somos humildes e temos força suficiente. E maturidade emocional, o que é isso? É quando nós enxergamos quais são os nossos defeitos, enxergamos que nós erramos, enxergamos que se a gente erra, cabe a nós pedirmos desculpa, perdão para a pessoa e nos corrigir, não fazer mais. Porque quando a gente pede desculpa, a gente reconhece que nós erramos. E isso é algo positivo. Isso mostra que a pessoa tem, na realidade, maturidade para entender que todo mundo erra e cabe a nós que erramos, quando erramos, pedirmos desculpa e não errar mais. Não é? Então, vamos lá. Agora vamos falar... Vocês já entenderam, então, o que é artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto, que pode ser de uma página, meia página ou até mais, que se trata, que se fala de uma opinião de alguém falando sobre um determinado assunto. E como eu falei, para nós escrevermos um artigo de opinião, nós precisamos estudar sobre aquele assunto, pesquisar sobre aquele assunto, para então termos nossa opinião sobre aquilo. Então, vamos lá. Página 133. Vamos começar a responder. Lembrando que nós vamos responder isso hoje, porque houve atraso na entrega da agenda, mas as até do livro tem que ser feita antes, para na hora da aula online, somente corrigir, ok? Então, língua, usos e reflexão. Vamos lá. No texto pré-adolescente é criança, você viu algumas palavras de ligação. O que é palavra de ligação? São aquelas palavras que ligam uma ideia com outra, uma palavra com outra e forma aquela frase e
consegue-se ter o entendimento do que está se falando. Leia agora um trecho do texto Desculpa. Foi esse que Miguel acabou de ler. Afinal, vírgula, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Na maioria das vezes. Tem gente que, infelizmente, faz algo errado, sabendo que está errado, mesmo assim faz. Mas a maioria das vezes a gente faz algo errado, mas sem intenção. Qual ideia a palavra destacada traz para a frase? Então, aqui, a resposta certa, a conclusão de uma ideia anterior. Ou seja, esse afinal está concluindo uma ideia anterior. Por que não é tempo? Porque ele não determina tempo no texto. Por que não é ideia contrária? Porque esse afinal significa o quê? Finalmente, concluindo. E finalidade não é finalidade, porque finalidade significa objetivo, viu, gente? Então, crianças, prestem atenção nesse termo finalidade. Quando há uma finalidade em algo, há um objetivo, ok? Então, finalidade se refere a objetivo. Para quem fez aquela revisão que eu coloquei, que se confundiu com termos sinônimos e antônimos, finalidade é sinônimo de objetivo. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. E antônimo quer dizer ideia contrária. Então, finalidade quer dizer objetivo. Nesse caso, não é objetivo. A palavra afinal... E afinal quer dizer uma conclusão, ok? Ela está concluindo, afinal, ou seja, conclua aí. No final das contas, é o quê? Que não é a mesma coisa que finalidade. Finalidade, como eu falei, objetivo. Então, a resposta certa, conclusão. Releia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. A expressão destacada traz o sentido de, então, já que, esse já que, ele quer dizer o quê? Essa expressão? Explicação para a ideia anterior. Então, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza, já que está explicando. Então, estamos explicando aqui nesse já que, associando que desculpas, a pessoa associa a erro, está havendo uma explicação nesse termo. Então, já que, a expressão destacada, ela quer dizer explicação. Como eu falei, não é tempo, porque tempo, ele quer dizer o momento que está ocorrendo. Então, é a questão... Quando a gente se tem uma frase, um texto, uma expressão em que há, para identificar que aquilo está dizendo que é tempo, vai ter uma ideia realmente de tempo, de hora, de lugar, né, de momento. Não é ideia contrária, porque já que, ele já está explicando, já que, ou seja, já que nós recebemos nossos tablets, nós podemos voltar das aulas síncronas. Tá vendo a explicação? Eu não estou sendo contrária às aulas síncronas. Já que recebemos os tablets, temos que ter agora nossas aulas síncronas. Então, temos que ter o já que. É uma explicação. A finalidade, como eu falei, finalidade significa objetivo, então não é. Então, a resposta certa, explicação para a ideia anterior. Letra B, marque um X na palavra que pode substituir já que, sem modificar o sentido. Então, porque junto... E sem acento, ele explica algo. Então, eu gosto de comer bolo de chocolate porque chocolate me dá uma sensação de prazer, de felicidade, de ânimo. Então, esse porquê é uma explicação, né? Alguns alunos não conseguiram acessar a plataforma Davi porque seus tablets estão com problemas. Então, esse porquê é uma explicação. Então, esse já que pode ser associado com porquê. Então, assim, justamente o contrário do que pensamos, porque, justamente o contrário. Troca esse já que pelo porquê, se o sentido não vai ser o mesmo. Justamente o contrário do que pensamos, porque associamos desculpas a erro. Tá vendo? Que o sentido da frase não mudou? Resposta certa, na letra B, por quê? Página 134. Leia outro trecho do texto Desculpa. Repare bem que desculpa, tá fazendo tipo uma pergunta, como assim? Desculpa? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta, mas... Marque um X nas palavras que podem substituir o termo destacado sem mudar o sentido. Então, esse termo mais
pode ser substituído por e, no caso, né? O de ligação aqui, né? A conjugação de ligação. E o porém, que é uma condição, porém, mais, porém. Eu uso, às vezes, eu troco sempre muito mais por porém, ou entretanto, contudo. Então, ó, mais pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Então, marca um X. Quais são e porém. Quer ver? Vamos ler aqui com a prova. Trocando mais pelo i. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos. E dizer isso ao outro admitimos. Quando admitimos. E pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Ó, não teve diferença? Ou, porém, pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Tá vendo que também não muda o sentido da frase, do que se quer passar? Então, a resposta certa, que poderia trocar o mais, poder trocar por i e por porém. Professora, por que a gente precisa conhecer essas palavras que mudam, que não mudam o sentido, mas para substituí-las? Porque quando nós escrevemos uma redação, um texto, vocês vão escrever muito no decorrer da vida. Ah, professora, mas eu não vou fazer faculdade, não. Fico triste se alguém pensa assim. Porque eu pretendo realmente, a minha intenção, meu objetivo, meu desejo é que todos continuem estudando, se aperfeiçoando e aprendendo. Mas o texto não se refere. Escrever um texto não é somente para a vida de escola, de estudos. Né? A gente está o tempo todo precisando escrever, a gente precisa escrever para alguém, a gente precisa ler, a gente precisa escrever, se precisar trabalhar, precisa escrever, fazer um relatório, algo. Então, assim, a escrita e a leitura é de fundamental importância. Se por acaso um dia acontecer de ninguém mais escrever à mão, no lápis, lá na caneta, mas existirá um equipamento que a gente vai precisar escrever. E nós vamos precisar escrever e escrever corretamente, ok? Então, lá, e porém, substituir o mais, ok? Então, ó, palavra de ligação, tá vendo? Ó o esqueminha para vocês entenderem. Palavras que fazem ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relação de sentido entre ideias, ou seja, a palavra de ligação, ela relaciona um contexto com o outro, fazendo sentido no que está se falando. Então, ó, ideia, pode acrescentar o sentido de ideia contrária, ou de explicação, ou de conclusão, ou de finalidade, que é o objetivo, ou de tempo, significa para a pessoa se situar onde está acontecendo, ou de justificativa, que justificativa, né, também é uma explicação. Justificar é explicar, né, sobre algo. Vamos lá. Leia a tirinha com os personagens Charlie Brown e Sally, sua irmã. Deixa eu ver aqui quem está para ler para mim. Vitor Henrique, você consegue ler direitinho aqui? Está travando seu áudio? Não, né? Vitor Henrique. Raí. Oi. Pronto, lê para mim aí essa tirinha de Charlie Brown e Sally. Da página mais aqui, ó, 134. Mais 50 e maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se aperta, dá. Vamos lá. Vou ensinar vocês como é que se lê tirinha. Uma tirinha é uma história em quadrinhos. A gente precisa ler como se tivesse na história ali o personagem falando. Vamos lá e observem bem que algo já foi ensinado desde a primeira unidade sobre a questão de pontuação, que eu cheguei até a colocar uma questão na revisão sobre pontuação. Mais 50 é maior do que 25. Olha a expressão dele, porque tem um sinal de um ponto de exclamação no final, tá pequenininho, mas vocês, como estão com os livros na mão aí, vocês conseguem enxergar. Mais 50 é maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que as suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se apertar, dá. Tá vendo? Então, ó, olha a conversa deles. Mais 50 é maior que 25, de Charlie Brown. Aí vem Sally, você simplesmente não entende divisão. Por isso é que as suas notas têm sido tão baixas. Continuou Charlie Brown. Não dá para botar 50 dentro de 25. Aí vem Sally, se apertar, dá. Então, foi uma tirinha também do jornal, né, o Estado de São Paulo, na cidade do Estado de São Paulo, em 25 de dezembro de 2014.
Vamos agora para a interpretação de texto. Só um instante, crianças. Vamos lá. O que Charles está tentando fazer? Então, olhe bem, o que é que ele está tentando fazer? Ensinar Celia a fazer conta de divisão. Tá vendo? É o que ele está tentando fazer. Se ele não entendeu o que Charles quis dizer, o que mostra isso? E aí, se a gente tivesse com um tempinho, a gente podia estar batendo um papo sobre essa questão. Como nós tivemos um pouco de atraso, né, não vai dar para a gente bater papo aqui. Mas a sugestão é que ela acha que caber um número dentro do outro é apenas um problema de tamanho, que nós sabemos que não é. Então, por exemplo, se eu tenho 5 reais, eu não tenho como botar 10 reais dentro de 5, porque o 10 é maior do que 5, né? Mas eu tenho como botar 5 dentro de 10. Só é dividir por 2. Então, 5, no caso, 10 dividido por 5, dá 2 para cada. Mas 5 não divide para 10. No caso, 10 reais, né? Porque 5 dividido para 10 também vai dar 0,5. Então, vamos lá. Na tirinha, há palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre as ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressões do quadro que corresponde a cada ideia. Mas, por isso e o se. Apresenta uma conclusão. Então, dessas 3 aqui, palavras de ligação, a que apresenta a conclusão é por isso. Por isso é que as suas notas têm sido tão baixas. Apresenta ideia contrária a uma ideia anterior, mas, ele contraria, ele é uma justificação dando uma opinião contrária ao que alguém está falando. É um contudo, entretanto, porém, mais em 50 é maior do que 25, ou seja, se ele está ali contradizendo Charlie Brown, dizendo que 50 é maior que 25. Dá a ideia de que uma condição para fazer a conta, ou seja, se apertar, dá. Então, esse se é uma condição que ela dá, que se apertar aquele 25 ali, cabe. Então, deixar um tempinho para vocês responderem rapidinho. Não vamos demorar não, porque esse vídeo vai estar postado lá na nossa plataforma em material da aula, português. Vai ter esse vídeo lá inserido, ok, gente? Então, não se preocupe não, que não conseguiu acompanhar aqui para copiar, para responder. Vai lá na plataforma depois, pega o vídeo e vai respondendo. Leia outra tirinha e observe as palavras destacadas. Quem vai ler para mim aqui? Deixa eu ver. Beatriz Jatobá, quer ler? Maria Luísa, quer ler? Vitor Henrique. Davi Cristi. Aqui, quem foi que levantou a mão? Thalita, não se preocupe não, Thalita, porque ela está sendo gravada, viu? Então, vocês podem voltar depois. Pegar na plataforma lá. Então, não se preocupe não, que ela está sendo gravada. Depois vocês vão lá e acessar a disciplina, português, material da aula. Vai ter a frequência, que, como eu falei, para a frequência, vão segurar no link. Quando vocês segurarem no link, não vai abrir. Ele vai abrir um dizendo compartilhar, copiar e abrir. Aí vocês clicam em abrir. E aí conseguem preencher a frequência. Assim que terminar essa aula aqui de português, vocês fazem já isso, ok?
E quando terminar a aula hoje, quem não conseguiu acompanhar, que caiu, que travou, só é ir lá em disciplinas, português, material da aula, que também vai ter a aula gravada, ok? Então não se preocupe. Quem tá aí, que tá me ouvindo, Anderson, que quer ler essa tirinha, outra tirinha aqui. Quer que eu leia, professora? Grazi? É Grazi que tá falando? Não, prof, sou eu, Milena. Milena, a voz tá diferente. Leia assim, minha flor. Tá bom. Quer me ajudar a escrever um livro? Claro, é sobre o quê? Bem, já ouviu falar de ficção histórica? É mais ou menos isso. Eu estou escrevendo uma autobiografia fictícia. É uma história da minha vida, só que com algumas partes inventadas. Mas para que isso? É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Eu me acabo com Calvin. Esse Calvin aqui, tá vendo? Outro, ó, o melhor de Calvin também. Essas tirinhas eram muito postadas antes, né? Depois que chegou a internet, e aí meio que sumiu do jornal, mas tá aí na internet rodando, né? A tirinha de Calvin e Charlie Brown. Então vamos lá. O que Calvin pretende fazer? Então Calvin quer escrever a história de sua vida, mas com algumas partes inventadas. Se ele está inventando algo, então não é uma biografia verdadeira. É por isso que ele fala uma autobiografia fictícia. Por quê? Porque ele entende que a autobiografia é a escrita da história de alguém e precisa ser verdadeira. Se inventou, já não é mais autobiografia. Já pode ser considerado como um romance, pode ser considerado como uma história fictícia mesmo, né? Mas não como uma autobiografia. Autobiografia é a pessoa escrever sobre si o que realmente da vida dela, o que aconteceu, como ela é, o que se passou pela vida dela, ok, gente? E ele entende isso, por isso que ele fala que é autobiografia fictícia, porque ele vai escrever sobre ele, mas inventando algumas partes. O tigre reage à resposta do garoto. Releia o texto do terceiro quadrinho. Mas pra que isso? Ó, o tigre falando, mas pra que isso? Ou seja, vamos entender o porquê o tigre quis falar. Esse mais, ele tá o quê? Contrariando. Marque um X, ó, página 136 já, a última página, beleza. 10 horas já. Marque um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma das palavras destacadas. O mais indica que estranhou a ideia de fazer autobiografia inventada. Ok? Então, esse mais, o tigre gosta, como assim? Autobiografia inventada? Então, esse mais, ele está contrariando a ideia de Calvin, que não existe autobiografia inventada. Para quê? Indica que o tigre quer saber a finalidade, ó, para quê? Quando a gente pergunta assim, ó, para quê? A gente quer saber qual é o objetivo daquilo, não é isso? A finalidade do que Calvin quer fazer. Então, para quê indica a finalidade, o objetivo. Se eu perguntar para você, para que isso? Eu quero saber qual é o objetivo disso, o que é que você quer com isso, qual é a finalidade, né, do que você pretende fazer, falar, do contexto, do assunto. Leia o que Calvin responde no último quadrinho. É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Esse porquê, tá vendo? E Calvin está explicando para o tigre, né, o porquê ele está dizendo que é fictício, porque ele tem um lança-chamas e na verdade ele não tem. Que ideia a palavra destacada expressa? Expressa a ideia de explicação, de justificativa. Então, porquê? Gravem isso, porque existem 3 maneiras de escrever porquê. Porquê junto, sem acento. Porquê junto, minto, 3 não, 4. Porquê junto, com acento. Porquê separado, sem acento. E porquê separado, com acento. O porquê junto, desse jeito aqui, sem acento, ele é uma ideia de explicação, de justificativa, e se escreve no início de uma frase ou no meio de uma frase. O porquê junto com acento também quer dizer uma explicação, mas é uma explicação do porquê. Escreve no final. Então, por exemplo, no meu livro eu tenho um lança-chamas. O porquê disso, assim, é o porquê daquilo, vai no final. Então, o porquê junto com acento é uma ideia de conclusão do porquê eu estou fazendo isso. Se escreve no final. Ou seja, assim, ó,
eu tenho a ideia de escrever um livro de porquês. Aí esse porquês é separado e com acento. Quando se usa o porquê no final, leva acento. Se usa o porquê no início separado, é para uma pergunta. No início. Uma pergunta, ó, você está fazendo isso porque é separado e com acento. Complete cada trecho usando o termo de ligação indicado no quadro que for mais adequado. Então, ó, vai completar as frases com por isso. Ó, por isso, pois, então, mas e por quê? Todos esses de ligação aqui são utilizados para contrariar, explicar ou concluir. Então, por isso para concluir, pois para concluir, então para concluir, mas para contrariar, porque para explicar. O por isso também é usado para explicar, hein, gente? O pois também, depende do contexto. Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Por isso, ó, tá justificando, é bom praticar corrida alguns minutos por dia. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, mas, observe bem, para utilizar o mais, antes dele tem que ser usado uma vírgula ou um ponto, ok? Não se coloca o mais tudo junto, sem pontuação, não. Então, se você coloca uma vírgula, o mais vem minúsculo. Se colocar um ponto, o mais vem maiúsculo. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, mas, ó, contrariando, não podemos desistir. Temos que convencer as pessoas a participar dessa luta, porque junto e sem acento no início de uma frase. Como assim, no início de uma frase, depois de uma vírgula, tá vindo uma frase. Minto, no início de uma oração. Tudo isso aqui são frases e aqui é uma oração. Ó. Uma oração parou aqui, 2 orações parou em desistir, 3 orações parou em luta, 4ª oração parou em porquê. Temos que convencer as pessoas a participar dessa luta. Porque só assim essa batalha terá sucesso. Então, porque junto com acento, sem acento, explicando que para conseguirmos acabar com o desafio do mosquito da dengue, nós precisamos realmente continuar lutando e convencer as pessoas que precisam manter higiene, né? Tudo vazio, não deixar água acumulada, não deixar sujeira no quintal, não jogar lixo na rua. E letra C e última, diferença entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Então, discriminações não têm razão de ser. Ó, diferença das pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Então, justificando, explicando, finalizando, discriminações não têm razão de ser. Não tem por que discriminar, as pessoas são diferentes. Pois, uma explicação, ninguém é igual a ninguém. Ok? Então, vamos encerrar aqui nossa aula de português. 10h07. 10h30, nós vamos vir com a aula de matemática, ok?